Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesse final de semana. E hoje nós vamos tratar de um assunto importante, como todos os assuntos que são importantes tratados aqui no nosso programa. Nós vamos conversar hoje com a Aline Oliveira, ela é consultora empresarial e nós vamos tratar um pouco sobre os assuntos referentes à vida dos empregados no Brasil atualmente. Aline, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Tudo bem, Edson? Obrigada, Dantas. Estou muito feliz de estar aqui. Tem problemas no trabalho, Dantas? Edson às vezes aparece, né? Chefe de reportagem, apresentador, então surge bastante problemas, né? Naturalmente. Olha só, o cenário da saúde mental corporativa no Brasil atingiu um ponto terrível. Para se ter uma ideia, 546 mil licenças foram concedidas pelo INSS em 2025. O povo está trabalhando doente, Aline? O povo está trabalhando doente e especialmente doentes emocionalmente falando, né? Esses números que você trouxe, eles são relacionados a afastamento só por transtorno mental. Então você imagina que mais de 546 mil pessoas afastadas, deixando de trabalhar por questões emocionais. Então as pessoas estão sendo sobrecarregadas, estão passando por momentos difíceis e isso impacta imediatamente, né, no ambiente corporativo, nas entregas, nos resultados das empresas também. Aline, essa questão do afastamento, ela também inclui a questão do burnout, né? É um tema que veio ganhando bastante repercussão. A gente teve a colega nossa, Isabela Camargo, que foi uma das percussoras nesse assunto. As empresas, elas têm um olhar diferente a partir desse momento que tem ganhado repercussão esses casos de afastamento, ou você acha que nada mudou no cenário? Depende bastante, né? As empresas elas estão sendo mais cobradas, né, Dantas, por conta disso. Porque a partir do momento em que o burnout passa a ser considerado uma doença ocupacional, e ele agora é categorizado como doença ocupacional, as empresas são responsabilizadas, né, pelos afastamentos, pelos transtornos decorrentes dele que vêm do ambiente corporativo. Então, por um motivo ou por outro, né, pelo bem ou pelo mal, as empresas precisam dar conta disso. Mas você acha que o caso do burnout que ele falou, para mim é um termo que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo por causa da Isabela. Mas a impressão que eu tenho é que os trabalhadores sempre tiveram problemas. O que aconteceu? Eles resolveram falar agora, as empresas resolveram prestar mais atenção. O que está acontecendo que esses números são tão alarmantes? A gente tem um cenário complexo, né? Então são muitos fatores. Uma das questões é sim que as pessoas estão adoecendo mais por conta do estilo de vida, né? A gente vem hoje num momento de vida muito mais acelerado, nós temos ainda resquícios pós-pandemia, né? Influenciando no bem-estar das pessoas. Então eu costumo dizer que as pessoas voltaram para o dia 1 pós-pandemia entre muitas aspas, né? Mas voltaram para o dia 1 como se nada tivesse acontecido. Então tudo bem, bora, vamos voltar a trabalhar. Mas as pessoas vieram com sequelas disso, né? Muito impactadas, né? Emocionalmente falando, sofreram muitas coisas. A própria Covid, ela trouxe impactos que a gente ainda não consegue mensurar também no bem-estar cognitivo, emocional. Então, o nosso contexto, ele já favorece um desdobramento diferente, né? Então, as pessoas voltaram diferente a trabalhar no pós-pandemia. Uma outra questão é com relação ao ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho também mudou, também fica mais acelerado. E as pessoas estão tendo que se adaptar a esse processo todo, né? Então, junta tudo isso e começam a aparecer nas empresas os transtornos. Você trouxe um ponto importante, Edson, que será que as pessoas já estavam doentes antes e agora que nós estamos percebendo, né? Hoje, qual foi o grande ganho, entre aspas, dessa análise do burnout? O fato dele ser considerado uma doença ocupacional. Então, até bem pouco tempo atrás, as pessoas adoeciam e iam ser tratadas, né? Então, tratava-se o doente, tratava-se a pessoa doente. Hoje em dia, a gente consegue já estabelecer o que a gente chama de nexo causal, que é entender o que está adoecendo essa pessoa. E nesse estudo todo, nesse processo, identificou-se que a empresa muitas vezes é o fator que adoece as pessoas, né? E por isso que o burnout foi considerado doença ocupacional e que as empresas hoje têm que olhar para isso como uma estratégia, né? Uma questão de risco interno. Aline, como que esse colaborador ele pode chegar no superior dele e falar que ele está sendo afetado mentalmente com o excesso de trabalho? Como ele pode estar chegando para fazer essa abordagem no superior dele? Isso é tão sensível, né, Dantas? Porque muitas vezes o colaborador não quer fazer isso. Ele trabalha até o limite, até quando ele não consegue mais, aí ele colapsa. Porque o burnout é exatamente isso, é um colapso, né? É um colapso cognitivo. A pessoa deixa de conseguir executar tarefas muito simples, né? Esquece, está dirigindo, esquece para onde está indo, né? Ou esquece palavras muito simples. Então é quando o nosso cérebro desliga, né? Isso é o burnout.
E o colaborador tem muitas vezes vergonha, né? Então existe ainda um estereótipo muito forte relacionado a questões de saúde mental. Ele tem medo de perder o emprego, né? De sofrer um assédio moral dentro da empresa, seja pelo gestor ou pelos colegas de trabalho. Então, as empresas, elas hoje têm oferecido canais para que isso aconteça, né? Então, seja um canal oficial de uma ouvidoria, um canal confidencial, né? Algo que isso consiga ser sinalizado, ou até os próprios colegas podem indicar, né? Quando o gestor está sendo exagerado em algumas questões, né? Para poder sinalizar. Senão, infelizmente, o que acontece é isso, né? Quando ele já não consegue mais e vai já direto para um afastamento. A gente tem ouvido falar muito da tal norma regulamentadora número 1 e fala sobre um reposicionamento do líder. O Dantas, por exemplo, citou aqui que ele é chefe de reportagem. Mas se eu não gosto muito dele, ou se ele me pressiona muito, eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou resolver esse problema, Marina? Pois é, a NR1, ela na verdade ela é uma normativa que ela não é nova, né? Ela sempre foi relacionada à saúde e segurança ocupacional, mas ela tratava as questões físicas. Então, os meus colaboradores estão usando equipamentos de proteção, o ambiente está seguro, não tem nenhum fio desencapado no estúdio, né? Que a pessoa pode sofrer um acidente. Então, isso era tratado dentro da NR1. Desde o ano passado, foi incluída, na verdade, a norma, os riscos psicossociais, que são todos esses fatores relacionados ao ambiente de trabalho, a qualidade de vida no ambiente de trabalho. E aí envolve-se os assédios, o transtorno mental, a sobrecarga, por isso o papel do líder, né? Então, o líder ele influencia diretamente no risco psicossocial. E a norma ela traz isso como um objeto de fiscalização. Então, hoje, o líder que antigamente era considerado somente um líder mais enérgico, hoje ele é auditado pelo que ele provoca na equipe a partir dessa ação dele, né? Dessa atitude dele. Aline, agora com esse novo cenário, quais são os maiores desafios para os CEOs e também para o pessoal do Conselho Administrativo diante desse novo cenário agora no nosso Brasil? Sim. Bom, os maiores desafios hoje são entender como é que tudo isso se relaciona com a empresa, né? Porque a gente tem, isso já de um tempo, né, alguns anos para cá, a gente percebeu que as empresas começaram a se preocupar mais com esse assunto, mas de uma forma ainda não estratégica. As próprias gerações, né, começaram a exigir um ambiente mais amigável, mais flexível, né, gerações mais novas, né, Edson, que a gente fala bastante. Então, isso veio sendo tratado como um diferencial, algo que agrega valor. Então, foi moda uma época, né, as empresas colocarem academias dentro da empresa, mesa de sinuca, né, então, coisas que deixassem o ambiente um pouco mais leve. Mas isso tratava o assunto como de maneira superficial, né? Como um adendo. Né? A empresa que oferece, ótimo, ela está contribuindo. É quem não oferece, ok, não é obrigatório. O que muda hoje? Qual é o principal desafio? Entender a causa desse processo, né? Não adianta nada você ter um ambiente colorido, os puffs gostosos para o pessoal sentar, uma sala de descompressão, se a hora que ele volta para a mesa, o gestor continua sendo muito incisivo, né? As metas são inalcançáveis, ele é cobrado, a demanda é muito forte. Então, a gente precisa entender hoje o que causa tudo isso. E esse é o grande desafio, sair desse nível superficial e entrar no que provoca esse adoecimento. Mas o trabalhador ele precisa se sentir bem acima de tudo. Vou dizer por que estou perguntando isso. O Preservar, que é o nome da empresa, eu trabalhei faz muito tempo atrás, chão de fábrica, e você ia para o banheiro, tudo bem que o banheiro não era banheiro coletivo, era individual. Mas o banheiro lá, você não tinha nem lugar para você sentar. Se você quisesse fazer com uma outra... quiser fazer com uma outra necessidade, você ficava de cócoras, era uma posição tão desconfortável que não tinha como você ficar muito tempo ali. Sim. E queria saber se isso também acabou mudando no chão de fábrica. Isso também muda, né? A gente tem o mínimo exigido, né, de condições de trabalho que uma empresa precisa entregar. Então, isso é legislação trabalhista, isso está fiscalizado, né? Isso tem que ser, inclusive essa sua empresa hoje em dia, né, nesse processo, ela seria penalizada, né? Ela precisaria ajustar, porque a gente tem muito esse olhar das condições de trabalho. A condição de trabalho, ela precisa ser saudável, né? Você não pode colocar esse colaborador num ambiente insalubre. A única questão que muda, né, a principal mudança é que essa insalubridade antigamente era vista como insalubridade física, né? É a falta do banheiro, é um ambiente sujo, é a falta do equipamento. Então, uma insalubridade que poderia prejudicar o seu corpo. Hoje, esse conceito está estendido. Então, a gente também olha para a insalubridade emocional, para a insalubridade mental. Né? Tudo bem, o ambiente está lindo, mas eu estou trabalhando 18 horas por dia. Né? Então, isso não faz com que a pessoa consiga se recuperar, né?
Ela vai para casa, mas o chefe está no telefone, ela não consegue dormir, ela não consegue descansar, ela não consegue o processo de regeneração cognitiva que a gente fala, né? Voltar para um estado normal de amanhã eu tenho energia para começar de novo. Então, esse é o grande lance, né? Essa grande mudança. A extensão desse conceito também para a saúde mental e emocional. Aline, você falou agora há pouco da questão da pandemia, né, onde as empresas adotaram o home office. Essas empresas que, portanto, tinham adotado o home office e esses funcionários gostaram. A gente tem bastante exemplo, a gente fez bastante entrevista aqui. E elas, portanto, decidiram voltar com o presencial. É uma forma de não contribuir com a saúde, porque a gente sabe que, a partir do momento que o funcionário está se sentindo bem ao realizar o trabalho em casa, no conforto de casa, a empresa deveria levar em consideração essa questão para o funcionário ter um bom rendimento também. E a partir do momento que essa empresa ela volta, né, com o trabalho presencial, ela está deixando de respeitar o funcionário, de pensar nesse funcionário ou não? Dantas, você sabe que esse é o grande desafio hoje, a grande discussão hoje é essa, né? O modelo de trabalho, quanto ele influencia no bem-estar ou não das pessoas. E não tem uma resposta pronta, uma resposta certa, né? Depende muito do perfil da empresa, depende muito das funções, depende do próprio funcionário, né? A gente sabe que hoje é um grande desafio, né, especialmente na região metropolitana, chegar até as empresas, né? Então, o colaborador, ele fica preso no trânsito, ele pega ônibus, ele pega trem, ele acorda muito cedo, ele chega muito tarde. Então, isso gera um desgaste, gera um cansaço muito grande. Se a empresa entende que o time dela hoje passa por tudo isso e ela tem condições de manter essa pessoa trabalhando de casa com a mesma qualidade, com a mesma entrega, não tem por que ela exigir que essas pessoas estejam lá. Mas voltando aí, por exemplo, do chão de fábrica, né? Tem funções que a gente não consegue fazer remoto, né? Então, mesmo com todos esses desafios, a gente precisa manter a equipe presencial. E aí a empresa tem que adotar medidas para favorecer com que isso seja menos traumático, que seja menos doentio para as pessoas, né? Que exista alguma flexibilidade de horário. De repente, por que não entrar no horário um pouquinho mais tarde ou um pouquinho mais cedo, que fuja do grande fluxo, né, para evitar o trânsito ou a superlotação, né, nos transportes públicos. Então, perdão. Então, a empresa consegue fazer essa administração, né? Ela tem que pensar estratégias para garantir esse time funcionando bem. Até porque isso impacta diretamente no resultado dela. Exatamente. Né? Impacta em produtividade, em engajamento. A gente sabe que hoje as pessoas que podem se dar ao luxo de escolher onde elas querem trabalhar, elas vão buscar ambientes mais saudáveis. Né? Elas não vão permanecer num ambiente que não te dá o mínimo, né? Um banheiro para você poder utilizar. Você sabe que eu conheço uma empresa, também não vou falar o nome, mas que a gente teve uma situação que eu presenciei, né, de uma pessoa que reclamou que ela não podia carregar o celular durante o horário de trabalho. Então, né, utilizar o celular, ok, né, porque a pessoa está concentrada ali na função, enfim. Mas é proibido que as pessoas carreguem o celular na tomada da empresa. Porque eles entendem que nesse processo a pessoa está desconectada, ela vai fazer outra coisa, ela vai desviar, ela vai dar uma espiada no WhatsApp, no Instagram. Então, não pode. Né? E esse é um processo que a pessoa que pode escolher, né? Eu vou trabalhar numa empresa que me priva de carregar o meu telefone para eu ter uma notícia do meu filho que está em casa ou qualquer coisa similar, né? Ou não, se ela puder sair, ela vai sair. Então você vai perdendo talentos, né, nessas escolhas que as empresas fazem. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos começando hoje com a Aline Oliveira, que é consultora empresarial. O intervalo é rápido, a gente volta já.